em algum momento tinha me arrependido, né, de ter feito visto. Oi, futuros imigrantes, aqui é Samantha Farias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe esse vídeo para falar para vocês sobre uma pergunta que me fizeram e eu fiquei pensativa com essa pergunta, né? Uma pessoa me perguntou se eu tinha me arrependido de ter feito visto. E não, né? Não me arrependi. Faria de novo. Só que eu faria de uma forma diferente. Se eu fosse começar, se eu pudesse voltar lá atrás, né? E a gente não tem esse poder, eu faria antes. Para você que chegou aqui no canal há pouco tempo, de repente não sabe exatamente do meu processo, eu comecei esse processo em 2021, estudando ele, né? E aí eu apliquei o visto, dei entrada na USCIS em abril de 2022. Eu fui aprovada em agosto de 2022. Foi relativamente rápido para aquela época que estava lá 18 meses para ser aprovada, a média. E eu fui aprovada bem rápido, né? Eu falo que eu fui aprovada, gente, mas o pleito está em nome do meu marido, não no meu. Aqui no Brasil eu sou psicóloga. Nós decidimos aplicar pelo meu marido, porque primeiro que a experiência dele é bem consistente, né? Ele trabalha há mais ou menos, acho que 24 anos, agora eu perdi as contas, porque quando a gente aplicou ele tinha 22 anos de empresa, então ele tem quase 25 anos de experiência, ininterruptas na área, então a experiência dele é bem consistente. E na época ele tinha 22 anos de experiência, e também um outro motivo que eu não apliquei por mim, que eu poderia, tá? Eu tenho os requisitos que precisa para vaga, porque precisa... Olha, gente, o recrutamento e seleção falando comigo, meu Deus do céu. Eu saio do recrutamento, mas o recrutamento não me deixa. Eu tinha os requisitos para o processo, né, para aplicar para o pleito. Entre o meu currículo e do meu marido, óbvio que do meu marido tem muito mais embasamento, né? Mas uma das coisas foi por conta de licenças que precisa ter, né, para atuar como psicólogo nos Estados Unidos. E que daí isso poderia ser um complicador. Graças a Deus que eu não fiz no meu nome, porque hoje, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas muitas pessoas que estão no processo da área da saúde têm muita dificuldade, né, com relação à validação do diploma, porque muitas vezes eles estão exigindo aí, né, isso é o que dizem nas entrevistas, né, quem participa das entrevistas, não tem nada oficial, tá, gente, né, que eles estão exigindo a validação desse diploma, ou pelo menos o início, né, dessa validação. Enfim, então, principalmente para médicos, fisioterapeutas, né, dentistas, enfim. Então, poderia acontecer comigo, né? E a gente sabe que não é uma validação tão fácil de fazer, principalmente para psicólogo, tá? Então, isso é um tema para um outro vídeo, mas eu só quis recapitular, né, por que a gente escolheu, por que eu fiz aí o pleito no nome do meu marido. Pois bem, nós fomos aprovados em agosto e aí nós ficamos aguardando uma eternidade para mandar para o NVC e o nosso processo demorou um pouco, né? Então a gente tá agora, então hoje é fevereiro de 2024 e começando março aí, e a gente tá aqui ainda sem saber quando vai. Né, exatamente assim. De novo, eu não me arrependo de ter feito visto, mas que eu poderia ter feito diferente não criar tanta expectativa com relação a datas, a prazos, porque, gente, esse processo, eu não sei não sei por outros vistos, outras, né, ir de outras formas, de outras maneiras, mas esse processo em si, o EB2NW, você não pode trabalhar com expectativa de data, porque tudo pode acontecer, né? A minha data de prioridade é abril de 2022, mas eu conheço uma pessoa que é, acho que novembro de 2021, então tá em outro ano ainda e ainda não fez a entrevista, sabe? Cada um tem seu motivo particular, aconteceu alguma coisa no meio do caminho, né? Que nem, de maneira nenhuma, foi culpa minha não ter feito a entrevista ainda, né? Eu fiquei 161 dias para passar, para pegar o meu processo bonitinho e mandar para outro lugar. Eles levaram esse tempo, então não foi culpa minha, né? Quando eu recebi a Welcome Letter, eu ainda demorei 3 semanas para pagar. Ali eu acho que eu demorei um pouco mais. Mas por quê? Não é só pagar, né? Era também pagar e preencher a DS 260 que demorou. Era também separar os documentos, as certidões, tudo mais e tal. E ali eu caguei.
para falar bem o português correto, porque eu mandei uma certidão normal, sendo que o meu advogado tinha falado para mandar a certidão de inteiro teor e eu não prestei atenção. Na verdade, gente, eu nem sabia o que era isso, certidão de inteiro teor, nunca tinha ouvido falar. E eu mandei uma certidão normal e voltou. E aí isso atrasou, sei lá, com isso atrasou mais de 2 meses, eu acho. Senão já era para eu ter feito, porque não sei se vocês conhecem a Morgana, se vocês seguem quem tá me vendo aqui, assistindo aqui. Se não segue, veja o canal da Morgana depois. Eu tenho um vídeo aqui com ela, vou deixar aqui na descrição. E aí vocês conseguem ir lá pro canal dela também. A gente tem a data muito próxima uma da outra. Só que a Morgana, ela colocou um pouco, a data de prioridade dela um pouquinho antes da minha, né? Foi em fevereiro de 2022, a minha foi de abril. Então ela nunca ficou, ela sempre ficou current, ela não saiu, e eu saí, né? A minha data de prioridade, o ano passado, quando teve o retrocesso, eu fiquei fora por uns meses, né? Uns 3, 4 meses. Enfim, então isso atrasou. Então, ter expectativa, ficar com, ai meu Deus, acho que eu vou mês que vem, eu acho que eu vou daqui 3 meses. Mês que vem eu sempre soube que nunca ia, né? Mas assim, eu sempre fazia planos de quando eu ia, né? O ano passado, quando eu fiquei current novamente, eu tinha certeza, eu estava crente que eu ia em fevereiro desse ano. E eis-me aqui, Senhor, ainda aqui no Brasil. Então, eu não me arrependo de ter feito o visto de maneira nenhuma. Nunca vou me arrepender, porque isso é o futuro da minha família, né? Eu até faço uma oração todos os dias no meu devocional. Esse devocional que eu tô fazendo, ele pede para fazer um pedido, né? Todos os dias, por um determinado tempo. E esse pedido, ele faz uma pergunta, né? Esse pedido é justo? Eu sempre respondo, sim, é justo. Porque... Ai, caiu uma florzinha. É justo porque vai contemplar não só a mim, mas a minha família, o futuro dos meus filhos, o futuro profissional do meu marido, o meu futuro profissional. Então, não penso só em mim, né? Eu penso realmente no futuro dos meus filhos e do meu marido, da minha família. Eu me preocupo bastante com a questão da educação e eu tô bem preocupada porque cada semestre que passa é um semestre a menos que minha filha vai estudar lá, né? E ela vai fazer o high school e depois tem toda a questão aí para faculdade, enfim. Isso me preocupa com o tempo que eu tô ficando aqui. Outra coisa também, que eu não me arrependo de novo de fazer o visto, mas eu faria diferente, me organizar mais financeiramente enquanto eu estiver aqui no Brasil, porque a gente tem gastado demais. Demais. Com escola, quando a gente achou que ia, né, pela 20ª vez, o ano retrasado, eu achei que a gente ia rápido, e aí teve o retrocesso, tudo, né? Porque quando eu aluguei minha sala e meu apartamento, não tinham tido o retrocesso ainda. E naquela época, né, velhos tempos, você recebia a come letter, recebia o DQ, aliás, né? Estava documentalmente qualificado. Em 3 meses, mais ou menos, 4 meses era a média das pessoas irem fazer entrevista, né? E, por exemplo, eu já daqui a pouco fico 1 ano de DQ, né? Porque já vai entrar em março, eu fiquei em DQ em maio. Então, essa parte de guardar dinheiro, de transformar em dólar, tudo, eu não sei se é complicado só pra mim. Me fale aí nos comentários se pra você também é, mas é muito complicado, porque a gente continua deixando os filhos na escola particular, óbvio, né? Assim, óbvio porque eu falo, gente, porque eu não acredito, infelizmente, na educação pública aqui do Brasil. Infelizmente, eu não consegui deixar meus filhos numa escola pública, né? Diferente do que a gente vou deixar lá, né? Numa escola pública. E espero que não me decepcione, né? Mas pelo que eu entendo, pelo que eu já pesquisei, pelo que meus amigos falam, pelo todo, é uma ótima educação. Então, a gente continua pagando muito caro, né, no ensino particular. Como eu estava falando, né, eu deixei meu apartamento alugado e aluguei um outro apartamento, né, que inclusive é mais caro do que eu pagava lá no meu financiamento, né, lá na minha casa, no meu apartamento. Mas, porque era por pouco tempo, eu já queria ter deixado meu apartamento alugado, tudo. Então tem tudo isso, né, e a gente não esperava que seriam tanto tempo assim, já faz 14 meses que eu tô aqui
E eu achava que eu só ia ficar 6 meses. Essas coisas vão preocupando a gente, né? No sentido de quanto mais a gente gasta aqui, menos a gente leva pra lá. E aí, cada mês que eu pago escola, pago aqui pago o aluguel desse apartamento e tudo, falo, nossa, já seria com certeza um mês de aluguel lá. Convertendo, né? Seria um mês de aluguel lá e pagar as contas básicas, né? Enfim, é muita coisa, né? Pra gente pensar, resolver sem ter uma data. O que mata nesse processo, posso garantir, é não ter data, não ter prazo. E é isso. Então, se você estiver começando o processo, acalma seu coração, não se programe com data nenhuma. Às vezes eu vejo algumas pessoas me chamam, né, lá no Instagram para conversar, acabou de começar o processo, ou vai aplicar e fala, se Deus quiser, esse ano eu já estou lá. E aí meu coração até fica apertado, porque eu tenho que falar pra pessoa, né, não quero desanimar, mas assim, olha, nenhuma história é igual a outra, mas eu acho que não vai rolar, né. Enfim, eu acho que é isso que eu queria passar pra vocês. Então, assim, resumindo, né? Eu não me arrependo de fazer o visto de forma alguma. Eu não me arrependo do valor que eu investi. Eu não me arrependo da decisão que a gente tomou junto com a minha família, né? De imigrar. Eu só faria algumas coisas diferentes para não sofrer tanto no processo. Porque é um processo muito sofrido e só tem esse sentimento quem vive. E uma coisa que eu levo pra minha vida eu só me arrependo de coisa que eu não fiz, né? De coisa que eu fiz, eu tenho autorresponsabilidade suficiente para bater no peito e falar, eu assumo, deu errado, deu certo, que legal, vamos corrigir aqui, vamos arrumar a rota e tá tudo certo. Então isso eu me garanto. Então eu jamais me arrependeria de algo que eu fiz. E vou falar que é muito sofrido e é muito triste alguém se arrepender por algo que não fez, né? Que deveria ter feito e passou e eu não fiz. Acabou, não tenho mais essa oportunidade, porque a vida passa, né? Às vezes passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, quando você vê, você não fez o que você gostaria de fazer porque alguém falou alguma coisa, porque a circunstância na época não era suficiente para você fazer aquilo, né, que era seu sonho. Então, gente, a vida é curta demais, façam. Não tô falando só de migrar, né? Mas de qualquer outra coisa, né? Eu tive vontade de abrir empresa, eu abri. Eu tive vontade de comprar uma sala para clínica e sair do corporativo, eu fiz. E assim vai, né? A gente vai, são escolhas, são renúncias que a gente vai fazendo ao longo da vida. Às vezes dá certo, às vezes dá certo enquanto dura e tudo bem. Então é isso, eu estou fazendo aí uma sequência de vídeos, mas eu espero que em breve, que eu venha falar aqui da entrevista que foi agendada. Estou com bastante esperança para março ou abril, para que minha entrevista seja agendada. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos e eu vou falando para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!